maneira tão clara quanto muitos gostariam que esse texto, os textos que estão dentro deste livro fossem, para que possamos compreender as palavras que estão dentro do livro do Apocalipse. Você precisa ter disposição, precisa ter tempo de dedicação para se debruçar, para descobrir os mistérios do reino de Deus que estão em cada uma das linhas contidas dentro do livro do Apocalipse. Não somente dentro do livro do Apocalipse, mas em toda a palavra de Deus. Porque Deus, Ele não dá aquilo que nós não venhamos valorizar, aquilo que nós não demonstramos interesse, aquilo que nós não demonstramos a Ele uma vontade que vai além de uma vontade superficial, mas uma vontade profunda. Quando Deus, Ele vê que nós temos uma vontade extraordinária, Ele começa a revelar os seus mistérios. Uma certa feita, o Senhor Jesus, Ele conta uma parábola para os seus discípulos. Não somente os seus discípulos estavam ali, mas o texto vai dizer que uma grande multidão havia sido atraído até Jesus por conta dos milagres, por conta dos feitos de Jesus, por conta de tudo o quanto Jesus podia oferecer. E diz que uma grande multidão chegou-se até Jesus para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E Jesus, Ele conta uma parábola. Jesus diz: eis que o semeador, ele saiu a semear, e uma parte das sementes caiu sobre a terra seca, outra parte caiu sobre os pedregais. Ela nasceu, até cresceu, mas veio o sol e queimou aquela planta que havia nascido rapidamente. E outra parte das sementes caiu sobre os espinhos. Ela cresceu, ela se fortificou, mas por conta dos espinhos ela ficou sufocada, ela não conseguiu mais crescer. E outra parte das sementes caiu em terra boa, e essa produziu tudo o que devia produzir. Aquela multidão ficou olhando para Jesus, para ver se Jesus ia falar mais alguma coisa. Perceberam um silêncio em Jesus, e a multidão começou a se dispersar, começou um cumprimentar o outro, e saíram cada um para os seus lares. Preste atenção. E a palavra de Deus diz que quando Jesus se achou sozinho, quando todos tinham ido embora, os seus discípulos e alguns que estavam com os seus discípulos, o texto vai dizer que eles interrogaram o Senhor Jesus quanto à parábola que ele havia dito. Olha que interessante, eles não chegaram em Jesus e simplesmente perguntaram: Senhor, com licença, o Senhor poderia nos explicar? Não. O texto diz que eles interrogaram Jesus dizendo: Senhor, explica-nos o que significa aquela parábola que o Senhor acabou de nos contar. Nós não entendemos nada, nós queremos entender o que significa aquela parábola. E Jesus olha para os discípulos e ele vê além do que nós, seres humanos,
ele viu que havia um desejo de compreender as palavras dele. Aí Jesus diz assim: a vocês, não aquela multidão que veio atrás de milagre, que veio atrás de ver maravilhas e sinais. Não, não, não. A vocês é dado o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. Havia uma grande multidão, mas somente uma pequena quantidade de discípulos entenderam o que significava aquela parábola. Porque o Senhor Jesus, Ele jamais vai te dar algo que verdadeiramente você não tenha interesse. Jesus estava passando por Jericó, e o cego ouviu que Jesus estava passando por ali. E ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas que estavam ao redor dele diziam: cala a boca, para de gritar, não incomode o mestre. Mas o texto vai dizer que ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E imediatamente Jesus parou. E Jesus disse: traga ele aqui. E Jesus faz uma pergunta que para mim e para você parece óbvia. Mas é o que Jesus ele pergunta para mim e para você: o que é que você quer que eu faça? O que verdadeiramente você quer? O que verdadeiramente você deseja? O que é que está no teu coração? Você quer verdadeiramente o que você está me pedindo, ou é só da boca para fora? Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que você tanto quer que você está insistindo, Bartimeu? Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar novamente. Aí Jesus diz: então veja. Glória a Deus. E os olhos de Bartimeu são abertos e ele começa a enxergar. Para compreender aquilo que Deus ele projetou para as nossas vidas, precisamos ter um imenso desejo, uma imensa vontade, não algo superficial. Precisamos mostrar para Deus que verdadeiramente nós o amamos, que verdadeiramente nós o queremos, que verdadeiramente nós acreditamos, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das dificuldades. Estudando esse texto que nós acabamos de ler, eu posso enxergar uma igreja. A igreja que se localizava em Filadélfia. Uma igreja que era perseguida. Uma igreja que era maltratada, porque ela era pequena. Porque quem olhava para a igreja de Filadélfia não dava valor para a igreja de Filadélfia. Os judeus perseguiam esta pequena e fraca, entre aspas, igreja, que estava ali constantemente buscando ao Senhor, que estava pregando o Evangelho, que mesmo na perseguição estava sendo fiel, não se dobrava à sinagoga de Satanás. Os judeus provavelmente
deveriam se voltar ao judaísmo para verdadeiramente experimentar os milagres, experimentar a transformação de vida, a graça de Deus. Os judaizantes queriam forçar aqueles cristãos a voltarem às obras da lei, e eles se sentiam sobrecarregados, entristecidos, porque a sinagoga de Satanás queria fazer com que a doutrina, a sã doutrina que estava dentro da igreja de Filadélfia fosse corrompida. Queria trocar a verdade e colocar a mentira no lugar da verdade. Só que essa igreja humilde entendeu qual era a missão que Deus havia dado para ela. E quando o Senhor Jesus revela a João, diz para João: João, tem 7 igrejas na Ásia. 7 grupos de pessoas que se converteram ao Evangelho. Mas tem 2 grupos no meio destes 7 que têm se destacado diante do Pai. Eita glória! Tem se destacado de uma maneira extraordinária. Aleluias. Aleluia. O primeiro grupo é o grupo da igreja de Esmirna, que estava na mesma situação que os irmãos de Filadélfia. Estavam sendo perseguidos, estavam sendo maltratados, estavam sendo menosprezados. Mas veja, o anjo da igreja diz para os irmãos de Esmirna: isto diz o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas que ressuscitou. Eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas saibas que tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aleluia. Para a igreja de Filadélfia, ele diz, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, é aquele que tem a chave de Davi. Aleluia. Ele tem poder de abrir, e o que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Diante de ti, eu coloquei uma porta aberta. E ninguém vai fechar esta porta. Mesmo com pouca força, Filadélfia. Glória a Deus, aleluia. Mesmo com pouca força, você tem guardado a minha palavra. E você não nega de jeito nenhum meu nome. Glória a Deus. Não importa o que você faça, Filadélfia. Não importa o que você está passando, Esmirna. Não importa se você está sendo perseguido, se você está sendo maltratado, se você está sendo menosprezado, você não nega o meu nome. Duas igrejas no meio de 7
para ser salvo. Não. É pagar o preço para se manter salvo. Glória a Deus. Não é pagar um preço para alcançar a salvação. Não. A salvação é pela graça. Não vem das obras, para que você não diga, para que eu não venha dizer: eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque eu fiz algo para ser salvo. Não. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Suficiente para mim e para você. Mas nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para produzir boas obras. Isso é forte, porque o Senhor ele diz: eu conheço as tuas obras. Glória a Deus, aleluia. Graças eu te dou, Jesus. Jesus disse que Glória a Deus. existem dois caminhos, Oh, aleluia. e a entrada deste caminho tem portas. Desses caminhos tem portas. Uma porta ela é larga e o caminho é espaçoso. E muitos são os que entram por esse caminho largo. Mas existe uma porta estreita Glória a Deus. e um caminho que é apertado. Aleluia. E aí vem o detalhe: poucos são os que a encontram. Deus, para eu e você entrarmos nessa porta estreita, temos que procurar, temos que nos esforçar. E você que está aqui nesta noite, você entrou por esta porta estreita. E você está neste caminho apertado. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: não se preocupe se está apertado. Não se preocupe se está estreito. Se não cabe o seu eu neste caminho. Glória a Deus. Se não cabe as tuas vontades, os teus desejos neste caminho, isso é um sinal de que você está na direção certa. Glória a Deus. E se estiver muito fácil, e se estiver tranquilo, e você não estiver tendo dificuldades, se você estiver caminhando de uma maneira que não tem sentido dificuldades, é um alerta. Cuidado, você pode estar na direção errada. Mas quando nós entramos por esta porta estreita, há um detalhe. Esta porta estreita, nós não percebemos que ela é estreita. E nem o caminho é apertado. Nós não percebemos. Porque o fardo é leve Glória a e o Deus. jugo é suave. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ver um novo convertido Glória a Deus. que não tem o vigor do novo nascimento. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu aceitei ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tinha 14 anos de idade. E para mim foi a maior descoberta que um jovem, um adolescente poderia ter feito em sua vida. Eu tinha um prazer tão glorioso de estar na presença do Senhor. Era sensível. Eu caminhava do Parque Santo Antônio até o Jangadeiro. O culto começava às 7 horas da noite. Eu chegava às 6h30.
desanimei. Eu estava lá na frente com o inário da harpa, sem saber cantar os hinos, mas louvando ao Senhor, somente entoando da maneira que vinha na minha cabeça, pelo prazer de louvar ao Senhor. Em festa de fim de ano, eu não queria saber de passar Natal e Ano Novo com a minha família. Não é porque eu os desprezava, não era isso. É porque eu tinha tanto prazer de estar em comunhão com os meus irmãos. Eu queria estar ali, eu queria estar congregando. Eu já tocava bateria com 15 anos, eu tocava violão, eu já comecei a ministrar. Muito novo, Deus já começou a derramar a graça sobre a minha vida. Só que de repente, no decorrer da caminhada, começou a ficar mais apertado, começou a ficar mais estreito. Eu não entendia o porquê estava ficando mais difícil, até chegar o momento que eu empaquei no caminho apertado, no caminho estreito, e eu parei no meio da caminhada. Aquilo estava me sufocando. Eu já não tinha mais aquele prazer, eu já não tinha mais aquela vontade, e eu comecei a achar que o problema estava na igreja. Mas hoje, com maturidade, eu pude perceber que aquilo que eu deixei para trás, lá na porta, eu comecei a adquirir de novo, lá dentro do caminho. E quando eu começo a adquirir de novo aquilo que eu tinha deixado lá atrás, começa a ficar mais difícil a caminhada. Por quê? Porque aquele que me chamou, ele é santo. Porque aquele que me chamou, ele é verdadeiro. E não cabe a mentira nesse caminho. Glória a Deus. Não cabe o pecado neste caminho. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna são aqueles poucos que encontraram esta porta estreita e este caminho apertado. Essas igrejas servem de exemplo para mim e para você. Exemplo de perseverança no meio da tribulação, exemplo de constância quando tudo parece perdido. Qual era o propósito do Senhor Jesus ao começar este livro, enviando 7 cartas às igrejas? Se você analisar cada uma das cartas, você vai perceber que as 5 igrejas que receberam críticas do Senhor, elas receberam críticas, mas também receberam alguns elogios e incentivos de melhorar. Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele pagou um alto preço. Em algum momento da minha e da sua caminhada, talvez você começou como Esmirna, talvez você tenha começado como Filadélfia, talvez eu tenha começado, mas no meio do caminho, talvez eu tenha começado a deixar com que as palavras que Deus colocou no meu coração, as palavras que vieram ao meu coração, me transformassem na igreja de Éfeso. Glória a Deus. Aquela igreja que tem a palavra, que tem a doutrina, que questiona quando tudo está errado, que procura estar certa, mas que esqueceu do primeiro amor. Oh, glória. Talvez nós sejamos a igreja de Laodiceia. Em alguns momentos da nossa caminhada são exemplos para nós, irmãos. Nós não somos perfeitos, nós estamos buscando aquele que é perfeito e se espelhando nele. Nós vamos alcançar a perfeição. Mas o que eu venho te dizer aqui é que você não é perfeito, mas você precisa buscar a melhoria para a sua vida. Eu preciso buscar a melhoria. Não é só o que Jesus
meu e ao seu alcance. Enquanto nós não fizermos o nosso possível, Deus não fará o impossível sobre a minha e sobre a sua vida. Tem coisas que só Deus faz, mas tem coisas que você e eu devemos fazer. Glória a Deus. O trabalho de Deus está no âmbito da impossibilidade. Isso significa, é algo que não está ao meu e ao seu alcance. Quer um exemplo? Eu e você não poderíamos encontrar a salvação, mas o Senhor Jesus, Ele veio até esta terra, Ele padeceu no meu e no seu lugar, e Ele morreu na cruz do Calvário. E quando Ele ressurgiu, quando Ele ressuscitou, Ele me deu a oportunidade de ser quem eu jamais seria. Ele colocou sobre mim a característica de justo. Ele sofreu no meu e no seu lugar. O apóstolo Paulo diz que Ele se fez pecado por mim e por você. E quando Deus Ele olha para você, Ele não vê mais você, Ele vê o Filho dele em você. Por isso que todos quando receberam a Jesus, receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Só que existe, você e eu recebemos o direito, mas dentro da justiça existe o direito e os deveres. Você e eu recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. E para por aí? Não. Você agora é filho de Deus. Agora eu e você temos o dever de sermos obedientes ao Pai, de nos submetermos ao senhorio do nosso Pai, de andarmos como filhos obedientes e não como filhos rebeldes. Porque quando nós andamos como filhos obedientes, o Senhor, Ele atenta para o nosso clamor, Ele atenta para a nossa oração, Ele atenta para os nossos desejos. O salmista diz: deleita-te no Senhor. E o que vai acontecer? Deleita-te no Senhor. O que é deleitar, irmão? Tenha prazer no Senhor, tenha desejo de estar com o Senhor, tenha a vontade de se aprofundar nas coisas de Deus, de ter uma intimidade com o Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele vai realizar os desejos do seu coração. O salmista diz: bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que o salmista, ele dá um trajeto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que o salmista está dizendo é que há um processo para você ficar prostrado. Primeiro você anda no conselho dos ímpios, depois você para no caminho dos pecadores, e depois você se assenta na roda dos escarnecedores. E consequentemente, quando você se dá conta, você está dormindo com os mortos. Mas o salmista diz: antes, o seu prazer, o seu deleite está onde? Está na lei, com licença, irmã, na lei do Senhor. E na sua lei, não lê simplesmente, porque nós lemos um panfleto, nós lemos um outdoor, nós lemos
naquele nome, Jesus, nós lemos esse cartaz, mas o salmista ele fala de algo mais profundo. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. O que é meditar? É quando eu escuto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que que o Senhor é meu pastor? Como que um pastor age? Um pastor ele cuida de ovelhas. Que tipo de animal é a ovelha? A ovelha é um animal submisso. É um animal que não é rebelde. É um animal que é conduzido pelo seu pastor, que é obediente, que confia que o seu pastor vai dar tudo o que ela precisa. Ah, entendi. O Senhor, meu Deus, é como um pastor zeloso que não deixa faltar nada para a ovelha. Então esse meu Deus é extraordinário. Glória a Deus. Ele zela de mim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Por que que o salmista falou isso? Eu preciso meditar, e para meditar eu preciso estudar, eu preciso me debruçar. Ah, é porque quando acabava o pasto verde, aonde as ovelhas estavam comendo, o pastor passava pelo vale com as ovelhas, para chegar do outro lado, porque do outro lado tinha mais pasto verdejante. Mas antes de chegar no pasto verdejante, a ovelha precisava passar pelo vale, e no vale tinha perigo de animais que poderiam atacar, tinha perigo de salteadores que podiam roubar as ovelhas, e tinha perigo das ovelhas caírem na ribanceira e até ficarem presas. Mas o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque quando vinha um animal, o pastor com a vara ele afugentava os animais que queriam matar as ovelhas. E quando a ovelha escorregava e caía no buraco, o pastor pegava o cajado, enroscava no pescoço da ovelha e puxava ela, salvando ela da morte, e levava ela em segurança para o outro lado. Quando eu tenho prazer na lei do Senhor, eu medito nela, entendendo o que Deus ele tem para mim. E eu medito de dia, quando tudo está bom, quando eu estou vendo Deus agir, quando eu não estou tropeçando, quando o meu armário está cheio, quando está tudo tranquilo, quando eu estou empregado, quando a minha conta está cheia. De dia, quando não há treva, quando há nada de mal. Eu medito de dia, mas também medito de noite. Quando tudo está ruim, quando tudo está complicado, quando eu estou sendo perseguido, quando as portas se fecham, quando as pessoas viram as costas para mim, eu tenho prazer na lei do Senhor, e eu medito de dia e de noite. Aí ele diz: aquele que medita de dia e de noite vai ser igualzinho uma árvore que ela é plantada junto a ribeiros de água. Vai dar fruto na estação certa. Não falhará, vai dar fruto na hora certa, porque ele entende que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, a qual as suas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Diante dessa palavra, eu quero finalizar com o versículo que nós lemos. Quando eu deixo de ser ímpio e eu passo a ser uma pessoa justa, eu começo a agir de uma maneira diferenciada, porque eu devo ser santo,
como aquele que é santo. Eu devo amar, porque eu sou amado. Não foi o que a irmã leu aqui? Amados, vírgula, amai-vos uns aos outros. Ele diz: ei, você que foi amado, você precisa amar. Você precisa perdoar, você que foi perdoado. Você precisa produzir frutos dignos de arrependimento, de justiça. Você não pode ser mais como você era. Você é diferente. Por quê? Porque antes você andava segundo o conselho dos ímpios, mas agora você anda segundo o conselho dos justos. Você não se detém mais no caminho dos pecadores. Agora você se detém no caminho dos santos, dos que se santificam, dos que buscam Glória a Deus. dos que buscam se tornar pessoas melhores dia após dia, mesmo diante das suas fraquezas. Glória a Deus. Agora você não se assenta mais na roda dos que escarnecem, mas agora você senta na roda dos que glorificam o Senhor, dos que falam bem, dos que bendizem ao Senhor, dos que procuram ser instrumentos de justiça. Aleluia. Versículo 10 do capítulo 3. Da mesma maneira que você, igreja de Filadélfia, guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, o que foi entregue a você, o que nenhum outro poderia te dar, mas que Jesus confiou a mim e confiou a você. O que foi que eu recebi? O que é que você recebeu? Você tem noção de quem você é? Você tem noção de quando Deus olha para você, Ele te enxerga de uma forma que ninguém enxerga? Você tem noção de que quando você se revestiu de Cristo e se despiu da sua velha natureza, você sabe no que foi que você se tornou? Se você não se lembra, eu vou te lembrar. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 2: mas vocês são uma geração que foi eleita. Vocês foram selecionados, vocês foram escolhidos, porque em vocês foi encontrado o que nenhum outro foi encontrado: a vontade de querer ser melhor, de querer mudar, de querer abandonar aquilo que o mundo ama, abandonar o pecado. Aleluia. Vocês são uma geração eleita. Vocês são um sacerdócio real. Vocês deixaram de ser cauda para se tornar cabeça. Vocês deixaram de ser escravos e se tornaram filhos. E filhos que se tornaram sacerdotes, que são sacerdotes reais. Isso é muito forte. Sacerdócio real. Uma nação santa. Povo adquirido. Aleluia. Isso é direito. Você recebeu isso por
Porque você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Quando você se tornou filho de Deus, você se tornou uma geração eleita. Você se tornou um sacerdócio real. Você se tornou uma nação santa, um povo adquirido. Você faz parte do povo de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é um direito que você recebeu, que eu recebi. Glória a Deus. Agora vem o dever, no mesmo versículo. Olha só. Você recebeu o direito de ser uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Para quê? Você tem uma missão, você tem um propósito. Aleluia! Para anunciar as virtudes daquele quem? De Deus, que vos chamou das trevas, da podridão, da tristeza, da angústia, para a sua maravilhosa luz. Você recebeu o direito de ser tudo isso que a palavra de Deus diz que você é. E não importa o que você faça, se você se arrepender de todo o teu coração, com um quebrantado coração, e não voltar a praticar, você vai permanecer dentro da casa do Pai. Você não é expulso da casa do Pai, mas você tem que permanecer, perseverar, buscar, nunca sair da videira verdadeira. Quando você passa a tomar posse de quem você é, você começa a anunciar através da tua vida as virtudes daquele que pode resgatar das trevas, aqueles que estão oprimidos, que estão angustiados, e resgatá-los para a maravilhosa luz do Senhor. Mas é tão fácil, né, ser cristão? É tão simples. É tão fácil passar pela peleja, na é verdade? É tão fácil passar pela angústia. Você tem passado pela tribulação de uma maneira tão tranquila. Às vezes teu coração está tão angustiado, está tão abatido. Tem dia que você não tem nem força para orar. E tem dia que você está igual a igreja de Filadélfia. Você está perseverando, mas você está esperando uma palavra de Deus para te animar, porque você está tão fraco e você não consegue nem se levantar. Aí o Senhor ele te anima dizendo: aleluia, fica tranquilo, que eu sou um socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou chegando. Espera só mais um pouquinho. Eu vou vir e é sem demora. Eu estou às portas e eu vou te resgatar e vou concluir a redenção que eu comecei na sua vida. Assim diz o Senhor. Eu vou finalizar a redenção no dia do arrebatamento. Eu vou te arrebatar e este corpo corrupto que vira e mexe, está com tristeza, que está com angústia, que está com fraqueza, será transformado. Glória a Deus. Glorificado. E eu vou te levar para um lugar que
dizer para mim, mas você não conhece o tamanho da minha luta. Você não sabe o que eu estou passando. É tão difícil. A caminhada está tão difícil. Eu tenho pensado tanto em desistir. Guarda o que você tem. Guarda, para que ninguém roube de você o que você recebeu por direito. Porque aquilo que está sobre a tua vida não tem prazo de validade, é para a eternidade. O que o mundo tem para nos oferecer é temporário, mas o que Deus Ele já nos deu é eterno. Eu quero orar pela tua vida. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você, para que esta palavra ela possa frutificar no teu coração, para que, se o seu coração nesse momento estiver sedento, eu tenho certeza que o Espírito Santo, que a água da vida já regou o teu coração, já impediu das aves do céu roubarem, do inimigo roubar essa palavra do teu coração. O Senhor já tem te dado estratégia para tirar as pedras, para tirar os espinhos, por meio dessa palavra, crendo que o Senhor está agindo a teu favor, que Ele já te deu tudo o que você precisa, que você não precisa de mais nada, porque Ele é o seu pastor e nada vai faltar, nada tem faltado, porque você já tem recebido aquilo que Deus já te deu lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já nos deu tudo. Nós só precisamos assumir quem nós somos. Eu vou orar por você. Meu Deus, aqui está a tua igreja. A tua palavra foi pregada, Senhor. Meu Deus, a tua igreja entendeu a tua palavra. O Senhor falou conosco. O Senhor nos orientou. O Senhor nos redarguiu. O Senhor nos direcionou. Nos ajude, meu Pai, a estar atento a esta palavra que é fiel e verdadeira. Nos ajude, meu Pai, a sair daqui e meditar nela, ainda que esteja noite na minha vida. Me ajuda a meditar nela quando estiver de dia na minha vida, quando tudo estiver bom, Senhor, para que eu possa me tornar diante da tua presença como uma árvore frutífera, a qual dá o fruto na estação certa e que prospere em tudo que faz, porque é o Senhor que nos dirige. Abençoa a tua igreja, Pai. O Senhor, meu Pai, corrija quem ama. O Senhor fortalece a quem o Senhor conta para pelejar em favor do teu reino. A tua palavra foi pregada, Senhor. Nos ajuda a manter o nosso coração aberto e a perseverar na tua palavra, Senhor. Assim como a igreja de Filadélfia não negou o seu nome, ajuda-nos a não negar, Senhor, porque certamente o Senhor está às portas e breve o Senhor voltará. E nós estamos te aguardando, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. E você diz amém e aplauda o Senhor.